Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Aprovado o projeto que permite transformação de salas comerciais em residência no centro da capital. Convênio com Fundação Escola Superior do Ministério Público visa ampliar formação de servidores do Legislativo. E ainda, 15 de setembro, Dia do Cliente. No estúdio, entrevista com o diretor do PROCON de Porto Alegre. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na abertura do Jornal da Câmara de hoje, recebemos o diretor executivo do PROCON aqui de Porto Alegre, Vambert de Lorenzo. Diretor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Uma das entrevistas mais marcantes para mim foi aqui na TV, foi sobre a minha vida, né? E eu me lembro com muito afeto daquela entrevista. Foi um momento muito bonito. Trajetórias, né? Exatamente. Trajetórias. Exatamente. Traça o perfil dos vereadores que chegam aqui no Legislativo. Exatamente. Seja bem-vindo novamente aqui à TV. Muito obrigado. Diretor, hoje, 15 de setembro, né, o Dia do Cliente, que, enfim, né, é um consumidor no final das contas, Isso. né? E eu quero lhe perguntar, para a gente abrir a nossa entrevista, né, sobre esse dia, né, assim, e sobre as experiências que o senhor tem vivido lá no PROCON, né, nesse contato no dia a dia com o consumidor, perguntando se estamos mais conscientes, né, sobre nossos direitos enquanto consumidores. Sim, os consumidores estão aprendendo um pouco mais sobre os seus direitos, suas garantias nesse ramo do direito, que é relativamente novo, né, na esfera privada, que é o direito do consumidor, mas também os fornecedores, em geral, têm também aprendido que hoje o Dia do Cliente é um dia para se educar em boas práticas. Quer dizer, o fornecedor, e é muito importante dizer que qualquer pessoa física ou jurídica é fornecedor, e qualquer pessoa física ou jurídica também é consumidor. Isso, então quando uma empresa compra qualquer produto ou serviço para o consumo dela, ela é consumidora e pode usar o PROCON. E a gente pode ter uma disputa ali de pessoa jurídica contra outra pessoa jurídica, ou uma pessoa jurídica contra uma pessoa física, por exemplo, um marceneiro que faz um serviço numa empresa a partir do seu CPF. Então são relações assim complexas, mas o mais importante é ter bem claro que esse direito consumerista, na verdade, ele traz inspirações de boas práticas, que se a maioria dos fornecedores atendessem, iriam incrementar muito a sua reputação, o seu marketing do boca a boca, porque a gente vai em empresas que a gente confia, né? Então, o direito do consumidor, se cada fornecedor conhecesse bem e se antecipasse, então seria extraordinário para a própria empresa. Eu tenho, para não tomar a entrevista com monopolizar, né? Claro, mas eu tenho uma experiência como consumidor que eu uso até hoje. Eu saí do PROCON, fui comprar uma capa para o meu celular, eu derrubo bastante o celular, disse, olha, eu preciso de uma capa que blinde meu celular. Me venderam, aí fui numa editora, numa livraria, fui comprar uma lamparina, daquelas antigas, e no dia seguinte, quando eu cheguei em casa, a capa que me prometeram que era uma super capa, eu desci do carro, caiu e quebrou. E fui ligar a lamparina, não funcionou. Entrei na loja ali na Andradas, e quando cheguei na loja da capa, eu disse, olha, vocês me venderam essa capa aqui, como se fosse uma super capa, quebrou, não pediram nota fiscal, abriram um sorriso, me botaram uma capa com upgrade, uma capa mais cara, e eu fui atendido como um príncipe. E eu só tinha ido naquela loja uma única vez. Na outra loja, que eu era um cliente corriqueiro, o pessoal pediu a nota fiscal. E eu disse, olha, eu não estou achando a nota fiscal, mas vocês têm a segunda via. Não, a gente só atende. E começaram a colocar empecilhos para me atender. Então, nós tínhamos ali situações muito semelhantes, muito análogas, em que tu tinhas ali a boa vontade, uma boa prática e uma má vontade, que seguramente eu, como consumidor, vou ter muita prevenção ao voltar àquela loja. Então, o Dia do Cliente é para ser celebrado, mas também é para ser lembrado que o fornecedor de produto ou serviço tem que aprender
que o direito do consumidor não é só punitivo, ele é uma inspiração para as boas práticas. Fazendo uma analogia, né, diretor, com o trânsito, né, em algum momento todos somos pedestres, né, em algum momento todos somos consumidores. Eu vi, não faz 4 dias que eu vi um vídeo do Disney, o Pateta, da nossa infância, que o Pateta aparece lá como um pai de família maravilhoso, um vizinho cortês, todo mundo adora. Aí quando ele entra no carro, ele vira um demônio. Isso. É um clássico. É um clássico, né? É um clássico da Disney, entendeu? Então a gente tem que saber que a gente ora pode ser consumidor, ora pode ser fornecedor, né? Diretor, recentemente, né, o PROCON ele determinou a suspensão temporária das atividades de uma loja aqui em Porto Alegre, né? Por essas diversas reclamações que chegaram, né, por não entrega de produtos, enfim, não cumprimento das regras, enfim. Fala um pouquinho sobre esse caso, né, diretor? E essa é uma relação que muitas vezes corriqueiras, né, que o cliente precisa também fazer o seu papel de fazer essa reclamação, né, de exigir o seu direito, né? Exatamente. O PROCON, ele é um órgão de defesa. Eu tenho repetido muito, não é um órgão judicial no qual ele tem que ser neutro ou imparcial. Ele é parcial. Ele é um órgão de defesa do consumidor. Ele está lá para proteger e defender o consumidor, evidentemente, sem cometer injustiças, né? Então a gente prima pela harmonização. A gente recebe cerca de 2.500 reclamações por mês e a gente resolve 93% disso aí. Harmoniza. Porque o nosso interesse é resolver o problema do consumidor. E a gente faz isso em todas as fases do processo. O processo de defesa do consumidor tem 2 etapas. A primeira, quando ele faz a reclamação, é a etapa investigatória, que a gente entra em contato com o fornecedor e tenta harmonizar. Se o fornecedor não tem aquela boa vontade, a gente abre a fase sancionatória, que é o processo administrativo propriamente dito. Bom, dito isso, a gente, em ambas as fases, a gente tenta, a cada momento, antes mesmo de assinar ali eletronicamente a multa, a gente ainda tenta fazer com que o fornecedor resolva o problema do consumidor. É bem verdade que é um ato discricionário do diretor do PROCON multar mesmo ele resolvendo, porque houve a infração. Mas a gente abre essa concessão. Se o fornecedor resolver o problema do consumidor, a gente se abstém e a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor, que tem a expressão, usa a expressão que é a harmonização, que é um princípio fundamental, que deve nortear os órgãos de defesa do consumidor. No caso dessa empresa, o que ocorre? Ela tem milhares de reclamações no Brasil inteiro, centenas no Rio Grande do Sul, no PROCON são centenas, mas existiam lá 145 processos que ela sequer dava bola. 5 multas que ela não pagou, estava na dívida ativa. Então, um desprezo aos órgãos de defesa do consumidor. O PROCON é um órgão de polícia. Nós temos ali uma orientação, e não é por outra razão que eu estou lá pela 2ª vez dirigindo o órgão, porque eu não é um órgão de polícia, mas não é policialesco. Como eu falei, a gente quer harmonizar. O prefeito Sebastião Melo queria um gestor para o órgão que tivesse esse perfil. Nisso é um casamento perfeito, porque esse é o perfil que a gente coloca no órgão, mas também o órgão não pode ficar desmoralizado. A cidade tem que saber que o órgão é um órgão de polícia e que vai atuar. Então, no caso desse fornecedor, estava com 145 processos, que a interdição foi feita na terça-feira, e até a sexta-feira, para fechar o processo e emitir a decisão, ele tinha 145 processos que ele sequer respondia. Não deu bola. Não deu bola. Então, era uma coisa, uma conduta quanto mais. Então, nós entramos com uma medida chamada medida cautelar incidente, isso no direito do consumidor, que corresponde no processo civil à medida cautelar incidental, que é uma medida para fazer com que os processos andem. Então, nós sobrestamos, ou seja, juntamos todos esses 45 processos e interditamos a empresa, dizendo o seguinte: quando começar a responder os processos, a gente... Então, essa medida não é nem, como a gente chama, o direito material, não é o direito do consumidor, porque isso já está sendo investigado e protegido em cada um desses 145 processos. Essa medida foi para fazer que eles obrigados a responder esses processos. Então, é uma medida mais processual do que de garantia de direitos, né? Em última análise, sim, para garantir o direito do consumidor, fazendo com que o processo ande dentro do órgão.
porque a gente percebe, né, diretor, que é extremamente frustrante, né, para o consumidor levar um produto que não corresponde àquelas especificações, ou tem um defeito, e aí tu vai tentar negociar com a empresa que forneceu, não te dá o respaldo ali, né? Então, muitas vezes, a gente não tem outra saída. No caso dessa, tem odor de crime ali, ou seja, indícios de matéria penal, porque ela vendia, não entregava e não devolvia o dinheiro. Pior dos mundos, né? Isso. E assim, não é uma entrevista intimista, mas diante de toda essa linha que a gente quer dar por órgão, a gente estava 3 meses planejando e ainda decidindo se faria ou não, porque era uma medida radical. Eu não estou lá para fechar o comércio. Não tenho nenhum interesse nisso. Eu não tenho um desejo. Então foi uma noite, para mim, angustiante. Até o dia seguinte, quando a gente desencadeou a operação, é o que a gente chama de justiça formal, os processos são muito claros, né? Mas quando chegamos lá, começou uma leva, sem saber da operação, de consumidores para reclamar que há meses, há 6 meses eu não recebo, há 3 meses. Veio uma pessoa de São Paulo. Nossa. Que tinha uma construtora, uma pequena empreiteira, que tinha uma compra de quase 20 mil reais e não recebia. E aí depois, e estava lá toda a mídia que acompanhou a operação, chegou um senhor de Porto Belo, Santa Catarina, um casal, que tinha feito uma compra de 2 mil reais e não tinha recebido, e já fazia 4 meses. Então assim, enquanto a gente estava fazendo a ação de interdição da loja, apareceram mais de 10 clientes, nenhum para comprar. Todos lesados e não sabiam que o PROCON estava lá. Então a gente ficou de consciência tranquila, né? Primeiro já estava, porque a gente desencadeou a ação, mas isso traz um conforto moral de ter feito a coisa certa e necessária. Resposta, né, que os consumidores esperavam ali. Diretor, recentemente, né, aqui na Câmara foi aprovado um projeto, né, que transfere, né, o PROCON do desenvolvimento econômico para a transparência, né? Um pouquinho sobre como é que isso vai impactar no processo, né, e até para o próprio atendimento da população. Vai ser muito melhor. Nós vamos ter um aporte, nós tínhamos ali uma incoerência institucional e circunstancial, não é? Que era, o PROCON estava desde o começo da SMIC, que era uma secretaria de fiscalização, que foi se transformando, passando por metamorfose e se tornou uma secretaria de fomento. Então ficou um desconforto na secretaria, a mesma secretaria que dizia assim, com a mão dizia, vem investir em Porto Alegre, e com a outra, toma aí uma multa. Então havia uma inadequação no ambiente. E a Secretaria de Transparência e Controladoria, primeiro, nós temos um secretário, que é o Gustavo Ferenc, que é apaixonado pelo PROCON. Então, essa é uma causa circunstancial. Está muito entusiasmado. Desde a minha primeira passagem pelo órgão, ele sempre foi um grande parceiro, um grande amigo do PROCON. E ao longo dos meses, mais de um ano, isso foi amadurecendo essa possibilidade. E agora nós estamos numa secretaria que, apesar do nome não descrever que é Transparência e Controladoria, é a secretaria, o cidadão precisa saber, que cuida do atendimento direto ao cidadão. Então é a secretaria que tem a ouvidoria do município, tem o 156 e agora tem o PROCON. Então, e o PROCON já está no 156. Então, quando um cidadão precisa se dirigir ao município, a primeira porta, a recepção, ele quer fazer uma reclamação, a primeira porta é a Secretaria de Transparência e Controladoria. E agora o PROCON está integrado num tipo de serviço que, por exemplo, foi fundamental. Nós abrimos um processo para investigar a falha na coleta automática do lixo. Esse processo agora vai para a conclusão essa semana. E o apoio do 156 foi fundamental. Porque o 156 agiu de forma integrada com o PROCON. Recentemente nós tivemos aí uma empresa de seguro de saúde que, segundo um site, teve vazamentos de informações ferindo a LGPD. Nós temos agora o Newton, que é o DPO da prefeitura, também na secretaria. Então, assim, ele nem tinha tomado posse ainda, já estava lá e nos ajudou a elaborar a própria notificação, que é muito técnica, e foi um trabalho conjunto do PROCON com a secretaria. Então, foi assim, vai ser um aporte extraordinário. Nós vamos recompor a dignidade do órgão, que o órgão está temporariamente ali no mercado público, a nossa loja. Nós vamos para o térreo a chamada prefeitura nova,
né? Centro Ali atrás. Não. O centro administrativo é uma coisa e tem ali a Siqueira Campos 1300, atrás do Paço Municipal, que de nova não tem nada, mas carinhosamente a população chama de Prefeitura Nova. Ali no térreo vai ficar o atendimento presencial do PROCON e num dos andares vai ficar o setor administrativo e os demais setores, atendimento eletrônico, o nosso núcleo de apoio aos superendividados também. Perfeito, torna ainda mais operacional, né, a ação do PROCON. Diretor, a gente está chegando no final aqui da nossa entrevista, mas eu queria que o senhor também reforçasse essa orientação, né, para a população, né, que se sentir em algum momento lesada, que se sentir com seu direito ferido. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para quem está nos acompanhando, nesse sentido, né, de que busque seus direitos e que também tenha consciência de que o PROCON está ali para lhe ajudar também nesses casos, né, diretor? Perfeito. É muito importante saber que o PROCON de Porto Alegre só atende cidadãos de Porto Alegre. Então a gente fica com dó quando vem gente da região metropolitana, de outros municípios, mas é uma competência definida pela lei. Primeira coisa. Segunda observação tente esgotar as possibilidades com uma empresa, não é? E, não conseguindo, procure o PROCON. Porque a primeira coisa que o PROCON vai perguntar é: você tentou tratar direto com a empresa? E você vai me responder: sim, tentei e não consegui. E aí o PROCON entra, abre esse processo investigativo, que é a primeira fase, entra em contato com a empresa. Se a empresa não responder, aí nós vamos abrir um processo sancionatório, vai lavrar auto de infração, etc, etc, até sempre usando esse poder coercitivo como uma, digamos assim, um argumento de persuasão, que aliás é uma técnica militar. Eu aprendi isso na ESG, na Escola Superior de Guerra, né? O Brasil é gigantesco e não tem guerra com nenhum país do lado porque ele persuade. Ele diz assim: não mexe comigo. Então no PROCON é mais ou menos isso, entendeu? Vamos tentar resolver, pessoal. É muito melhor para você resolver do que receber uma multa, uma punição do PROCON. Claro, de qualquer forma o PROCON está ali para dar esse respaldo. Exatamente. Aí, né, diretor? Diretor Vambert Lourenço, muito obrigado pela gentileza, pelo tempo aqui, pelas orientações. Uma alegria estar aqui. Aos nossos consumidores, um bom trabalho para o senhor. E é um momento muito afetivo para mim estar aqui de novo. Perfeito. Voltando aqui a casa. Isso aí. Diretor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito bem. Seguimos agora com informações do Legislativo. A Câmara aprovou projeto de lei que permite a transformação de salas comerciais no centro histórico em apartamentos residenciais. De autoria do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, a proposta permite que o proprietário do condomínio comercial possa utilizar o prédio ou parte do imóvel como espaço residencial. Então nós vamos trazer as pessoas para viver no centro de Porto Alegre, para conviver com o centro de Porto Alegre, que já vem tendo estruturas ampliadas, o mercado público, museus abertos até mais tarde. Então retomando um projeto de retomar o centro de Porto Alegre, ter pessoas morando, não só o comércio e escritórios, mas ter pessoas residindo no centro de Porto Alegre. Uma emenda do vereador Cassia Carpes, do Progressistas, assegura que a transformação em moradia poderá se dar em salas inferiores a 60 metros quadrados, situadas no centro histórico. As salas comerciais poderão ser transformadas em moradias no estilo JK, loft ou kitnet. Conforme justificativa do projeto de lei, a proposta vai ser um incremento à revitalização do centro histórico. Segundo o Sindicato da Construção Civil, este tipo de imóvel foi o mais vendido em 2022. O Legislativo aprovou 2 recursos do vereador Mauro Pinheiro, do PL. Os documentos pedem efeito suspensivo de reuniões da CPI, presidida pela vereadora Mari Pimentel do Novo, nos dias 18 e 21 de agosto, por falta de quórum e de relator. A Câmara também aprovou o projeto que recomenda a realização de campanha para fortalecer a saúde mental dos trabalhadores. Conforme o texto da matéria, a campanha é destinada aos trabalhadores encaminhados pela Rede Básica de Saúde ou por sindicatos, formais, informais, autônomos e desempregados, que sejam afetados por doenças relacionadas à saúde mental em decorrência da prática da atividade profissional. O objetivo da proposta é atuar junto aos centros de referência em saúde do trabalhador no município. O projeto ainda determina que o acompanhamento poderá ser individual ou coletivo, a fim de promover o suporte psicossocial e encontrar soluções para casos de assédio e discriminação no trabalho.
O plenário também votou favorável à criação da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde da Mulher. A proposta é da vereadora comandante Nádia, do Progressistas. Ainda foi aprovado matéria do Executivo que atualiza Lei do Processo Administrativo Municipal. O Legislativo firmou convênio com a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A parceria tem o objetivo de trazer ainda mais qualificação para o quadro funcional da Câmara. O termo de cooperação foi assinado pelo presidente do Legislativo, vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, e o presidente da FMP, procurador de Justiça Fábio Esbardelotto, no Salão Nobre de Lamar Machado. A parceria permitirá que servidores e parlamentares usufruam de descontos especiais em cursos de graduação, pós-graduação, preparatórios e de aperfeiçoamento da Fundação. Os benefícios estendem-se aos familiares e dependentes. Para nós é um privilégio, na realidade hoje nós assinamos 2 convênios, né? Um com a Escola do Senado e outro agora com o Ministério Público, para qualificar os servidores, além do que já foi explicado, eles estarão tendo até desconto, né, em função dos cursos que já estejam fazendo, e nós sabemos que esse é um trabalho que é um trabalho específico da Escola Legislativa e que nós fomos aos poucos retomando, né, essa importância que a Escola do Legislativo da capital ela pode ter para ajudar os servidores a se qualificarem em vários cursos, né? Cada curso desses, cada modalidade vai ter uma espécie de descontos muito substanciais, até especiais para a Câmara, para os seus membros, porque nós queremos aproximar exatamente a nossa instituição, que é uma instituição também já de quase meio século de história, com a Casa do Povo e os seus membros, e possamos juntos oferecer à sociedade um bom trabalho, um melhor ainda trabalho, que tanto é merecedora a nossa sociedade. O convênio foi articulado pela Escola do Legislativo Julieta Battioli. Para a presidente da escola, a vereadora Lourdes Sprenger, do MDB, a parceria veio em boa hora. E isso é aperfeiçoamento, isso também é propiciar que a pessoa consiga fazer a faculdade com valor mais acessível. Então nós estamos muito felizes por este convênio e também assinamos um outro convênio com o Senado, o Intelege do Senado, que vai trazer cursos presenciais gratuitos e também faz parte de toda essa rede de escolas legislativas que temos no estado. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!